existe uma verdade desconfortável sobre dinheiro que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. Uma verdade que explica por que algumas pessoas parecem multiplicar oportunidades, enquanto outras passam a vida inteira trabalhando, se esforçando, orando, fazendo tudo certo, mas continuam presas no mesmo padrão financeiro. Uma verdade que revela por que, mesmo com tantas técnicas, vídeos motivacionais, fórmulas de sucesso, leis espirituais e promessas de dinheiro fácil, a maioria das pessoas nunca chega realmente a experimentar prosperidade consistente. E essa verdade é simples. Não é o que você faz que determina sua fortuna. É o que você acredita profundamente sobre o que é possível para você. Se isso incomoda, ótimo. Significa que você está prestes a atravessar uma porta que pouquíssimas pessoas atravessam. Porque o mundo está cheio de frases prontas, dicas rápidas, promessas de riqueza instantânea e atalhos que não levam a lugar nenhum. Mas quase ninguém fala da raiz, daquilo que está no nível subterrâneo da mente, daquilo que realmente cria, limita ou expande a relação de uma pessoa com dinheiro. E talvez você já tenha sentido isso na pele. A sensação de que existe alguma trava invisível que bloqueia sua prosperidade, mesmo quando você tenta, insiste, se dedica e repete. Agora vai! Talvez você já tenha se perguntado por que outras pessoas conseguem resultados que parecem inacessíveis para você, mesmo quando, sinceramente, você trabalha mais, estuda mais, se esforça mais. Talvez você já tenha sentido uma mistura de frustração e culpa, acreditando que existe algo errado com você, quando, na verdade, existe apenas algo escondido dentro de você. Porque a verdade que ninguém conta é esta: o dinheiro responde primeiro à sua programação interna e só depois às suas ações externas. Não é a força do seu esforço que define sua prosperidade, mas a força do seu estado interior. Não é apenas sobre trabalhar, estudar ou lutar. É sobre o sistema silencioso de crenças que governa sua energia, sua vibração, suas decisões, suas renúncias, suas oportunidades e até a forma como você enxerga o mundo. Por isso, tão pouca gente enriquece. Não porque é difícil, não porque é injusto, não porque o universo escolhe uns e rejeita outros, mas porque a maioria vive desconectada do próprio poder criador, esperando que mudanças externas aconteçam enquanto o mundo interno continua repetindo velhos decretos. Dinheiro é difícil, sucesso é para poucos, melhor não arriscar, não mereço tanto, isso não é para mim. E é por isso que nós vamos começar este vídeo com uma pergunta que pode transformar completamente sua relação com o dinheiro. O que você realmente acredita? Não o que você diz, mas o que você sente sobre as pessoas que enriquecem? Pense com honestidade. Quando você vê alguém prosperando, qual é o seu primeiro pensamento automático? Admiração? Inspiração? Desconforto? Inveja? Suspeita? Ele deu sorte? Deve ter feito algo errado. Isso não acontece para pessoas como eu, porque esse pensamento, por mais rápido que seja, revela seu nível de abertura ou resistência à própria fortuna. Revela se sua mente está atraindo riqueza ou afastando-a. Revela se você se vê como alguém digno de prosperidade ou como alguém que sempre ficará à margem dela. E aqui está outra verdade que quase ninguém gosta de admitir. Você nunca vai atrair aquilo que secretamente julga. Nunca. A mente não permite. Se dentro de você existe qualquer associação negativa entre riqueza e arrogância, entre dinheiro e corrupção, entre fortuna e sofrimento, entre sucesso e perda, você pode até desejar prosperar. Mas esse mesmo desejo será sabotado no instante seguinte, e você nem percebe que isso está acontecendo. A vida apenas parece não fluir, as oportunidades não aparecem, o dinheiro escapa por entre os dedos e tudo se torna pesado. Mas nada disso é falta de capacidade. É apenas um conflito interno entre o que você quer e o que sua mente acredita ser seguro.
Por isso poucas pessoas enriquecem, não porque não podem, mas porque não aprenderam a alinhar mente, emoção, energia e ação. Este vídeo não é sobre truques, atalhos ou discursos motivacionais. Este vídeo é sobre a raiz da prosperidade. Sobre o código secreto que define seu relacionamento com o dinheiro. Sobre a chave silenciosa que separa quem prospera com naturalidade de quem vive lutando contra a própria mentalidade. Nos próximos minutos você vai entender por que a maioria das pessoas fracassa no dinheiro, mesmo tentando o tempo todo. Vai compreender os mecanismos psicológicos, espirituais e vibracionais que sustentam sua realidade financeira atual e como transformá-los de forma profunda e definitiva. Vai descobrir a verdade por trás da ilusão do dinheiro fácil e por que ele só existe para quem possui a mentalidade preparada para recebê-lo. Vai enxergar o sucesso de uma perspectiva completamente diferente, muito mais poderosa do que as fórmulas rápidas que circulam por aí. E, acima de tudo, você vai entender por que você ainda não enriqueceu e como mudar isso a partir de agora. Se prepare, porque a partir deste ponto, você não vai apenas ouvir sobre dinheiro. Você vai enxergar sua própria mente operando. Você vai perceber crenças que estavam escondidas. Vai sentir peças internas se encaixando, como se algo dentro de você finalmente despertasse para o óbvio. Prosperidade não é privilégio, é programação, é energia, é linguagem. E você pode aprender essa linguagem. Se você quiser continuar acreditando que o dinheiro é difícil, que tudo é injusto, ou que a vida sempre será uma luta, este vídeo não é para você. Mas se você está pronto para a verdade que transforma, não a verdade bonita, mas a verdade libertadora, então fique comigo. Hoje, você vai entender por que poucos enriquecem e por que você está prestes a sair dessa estatística. Quando falamos sobre sucesso, dinheiro fácil e fortuna, parece que estamos falando de temas modernos, inventados pelo mundo atual, pelos coaches, pelos empresários, pelas redes sociais e pela obsessão da nossa geração por resultados rápidos. Mas a verdade é que esse debate é muito mais antigo do que parece. Ele atravessa séculos, culturas e tradições espirituais. Muito antes de existir a internet, muito antes de existir economia moderna, muito antes de existir a linguagem financeira que usamos hoje, a humanidade já discutia o que cria riqueza, o que destrói prosperidade e o que define o destino de pessoas aparentemente comuns que se tornam extraordinárias. Florence Scovel Shinn, por exemplo, falavam sobre isso no início dos anos 1900. Ela dizia de maneira simples e direta que a riqueza é um estado de consciência. E naquela época, isso soava tão revolucionário quanto soa hoje, porque as pessoas estavam acostumadas a associar prosperidade apenas ao esforço físico, ao trabalho duro, às oportunidades externas, aos fatores fora do controle individual. Florence dizia algo que incomodava muita gente. Não é o trabalho que enriquece, é a mentalidade que você carrega no trabalho. E quanto mais você estuda sua obra, mais percebe que ela não falava de dinheiro como algo material, mas como uma expressão natural de uma mente alinhada com possibilidades infinitas. Ao mesmo tempo, outros autores da mesma época, como Neville Goddard, Joseph Murphy e até alguns filósofos bem mais antigos, reforçavam a mesma ideia. A realidade externa responde ao estado interno. O que você imagina, sente, acredita e afirma não fica pago apenas na sua cabeça. Cria movimento, cria campo, cria vibração, cria destino. Neville dizia que a sensação é o segredo. Murphy dizia que a mente subconsciente nunca falha ao executar uma crença. Florence dizia que a palavra é a varinha mágica da vida. Hoje, quando olhamos para esses ensinamentos com os olhos modernos, eles não parecem apenas metáforas espirituais. Eles se alinham com algo que a ciência tem estudado de forma intensa nas últimas décadas. A forma como o cérebro filtra a realidade conforme as crenças que já existem dentro dele.
A neurociência chama isso de viés de confirmação, atenção seletiva e modelos mentais. Em outras palavras, o cérebro não percebe o mundo como ele é, mas como você já acredita que ele funciona. É como se você estivesse sempre confirmando a própria visão, até quando ela te prejudica. E quando se trata de dinheiro, isso é ainda mais forte. Pesquisas mostram que pessoas com crenças negativas sobre riqueza tendem a ter comportamentos que sabotam suas finanças sem perceber. Tomam decisões mais conservadoras, evitam oportunidades, atrasam ações importantes, escolhem caminhos menos rentáveis e se mantêm em ambientes que reforçam a falta, não a prosperidade. Ou seja, a pobreza não é apenas econômica, é cognitiva, emocional e vibracional. Enquanto isso, pessoas que crescem com mentalidade próspera, crenças expansivas e referências de sucesso, vivem o oposto. Elas percebem oportunidades mais rápido, tomam decisões com mais confiança, agem com mais coragem e constroem caminhos diferentes simplesmente porque a mente delas seleciona outro conjunto de possibilidades. O cérebro delas não está bloqueado pela sensação de perigo, perda ou inadequação. Está aberto, está disponível, está receptivo. Quando Florence falava que a prosperidade é natural, ela estava antecipando de forma espiritual uma descoberta que a neurociência validaria mais de um século depois. O cérebro humano é moldado pelo que você repete internamente. Crenças criam identidades. Identidades criam comportamentos. Comportamentos criam destinos. Mas existe outro ponto muito interessante. Por trás da ideia de dinheiro fácil, existe uma confusão muito grande que gera frustração para milhões de pessoas. Porque apesar de parecer contraditório, existe sim um tipo de dinheiro fácil, mas ele só é fácil para quem tem a mentalidade ajustada para recebê-lo. E é exatamente esse ponto que a maioria não entende. Um atleta olímpico, por exemplo, não acha difícil dar um salto perfeito, mesmo que isso seja impossível para 99% da população. Para ele, é fácil. Por quê? Porque existe uma mentalidade treinada, um corpo treinado e uma identidade treinada que tornam aquilo natural. Com o dinheiro acontece a mesma coisa. Para alguém com mentalidade de pobreza, qualquer ganho parece difícil, demorado, impossível. Para alguém com mentalidade próspera, oportunidades parecem surgir de todos os lados, mas não surgem por acaso. Surgem porque a mente daquela pessoa está calibrada para reconhecer, agir e expandir aquilo que está alinhado com suas crenças internas. Isso também explica por que tantas pessoas rejeitam a ideia de prosperar. Não conscientemente, mas inconscientemente. Elas foram ensinadas que dinheiro é perigoso, sujo, egoísta, arriscado ou moralmente errado. Elas aprenderam que melhor pouco com paz do que muito com preocupação, sem nunca questionar que essa frase é uma programação de limitação emocional. E essa programação, mesmo sendo falsa, governa a vida delas. Florence falava que cada palavra dita é um comando para o subconsciente. Murphy reforçava que o subconsciente aceita qualquer ideia repetida com emoção. A psicologia moderna mostra que crenças se formam principalmente na infância. E a neurociência comprova que o cérebro interpreta crenças como verdades biológicas. Quando você junta tudo isso, percebe que o dinheiro fácil não é sobre sorte. É sobre forma mentis. É sobre fluxo interno. É sobre sintonia emocional. É sobre identidade vibracional. E esse é o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. A maior barreira entre você e a sua fortuna nunca foi o mundo. Foi a sua programação. E a maior revolução que você pode viver não é encontrar um atalho externo, mas aprender a reescrever o mapa interno que define suas possibilidades. O que vamos explorar a partir daqui não é teoria. É uma compreensão profunda de como você funciona, de como sua mente cria sua realidade financeira e de como você pode mudar isso de forma intencional, profunda e permanente.
Porque assim como Florence dizia há mais de 100 anos, quando a mente muda, tudo muda. Imagine um homem chamado Gustavo. Ele tinha 42 anos, trabalhava desde os 15 e durante toda a vida acreditou profundamente que o dinheiro era algo difícil. Ele cresceu ouvindo que, para ter algo na vida, é preciso sofrer, que dinheiro não cai do céu, que gente honesta não enriquece, que quem cresce muito cai e que melhor viver com pouco do que viver com medo. E sem perceber, essas frases se tornaram a moldura invisível que guiava cada passo, cada escolha e cada limite da sua vida. Gustavo trabalhava duro, muito duro. Acordava cedo, dormia tarde, fazia horas extras, aceitava todas as tarefas que apareciam, acreditando que dedicação automática era o caminho para a prosperidade. Mas ano após ano, nada mudava. Ele sempre parecia estar um passo atrás do próprio esforço. As contas vinham, os imprevistos vinham, os sonhos ficavam sempre para depois. Um dia, depois de mais uma semana exaustiva, ele estava sentado no ônibus voltando para casa. Era noite, o vidro estava embaçado pela chuva, e ele se via refletido ali, cansado, frustrado e com aquela sensação amarga de que merecia mais da vida, mas não sabia como conquistar. Foi então que ele ouviu a conversa de duas pessoas sentadas atrás dele, e uma frase atravessou sua mente como um relâmpago. Para algumas pessoas, ganhar dinheiro é fácil, porque elas não lutam contra o que acreditam. A frase parecia simples, mas gerou um desconforto imediato em Gustavo. Ele pensou, como assim ganhar dinheiro é fácil? Fácil para quem? Isso é papo furado, ninguém sabe o que eu passo. E ao pensar isso, percebeu algo que nunca havia notado. Ele tinha reações automáticas sempre que alguém mencionava riqueza, sucesso ou dinheiro fácil. Ele se irritava, ele duvidava, ele rejeitava. Era como se sua mente estivesse constantemente defendendo a ideia de que prosperidade não era para ele. Naquela noite, Gustavo chegou em casa inquieto, não conseguiu dormir direito. A frase parecia insistir em ser lembrada, como se algo dentro dele estivesse tentando acordá-lo. Nos dias seguintes, ele passou a observar seus pensamentos e descobriu algo que o chocou. Mesmo quando surgia uma oportunidade, sua mente encontrava motivos para não confiar. Quando via alguém prosperando, ele pensava que devia haver algum truque. Quando recebia um elogio, diminuía seu próprio valor. Quando aparecia uma chance de aprender algo novo, ele se sabotava com desculpas. Agora não é hora, não tenho tempo, isso não funciona. Era como se existisse um filtro invisível entre ele e tudo o que poderia elevar sua vida financeira. Certo dia, enquanto ia ao trabalho, o ônibus passou por uma avenida onde havia um prédio sendo construído. Gustavo observou dois trabalhadores carregando sacos de cimento. Eles faziam movimentos repetitivos, pesados, cansativos. E naquele instante, um pensamento cruzou sua mente. Eu vivo carregando mentalmente um saco de cimento que não é meu. A imagem foi tão clara que ele parou de respirar por alguns segundos. Era verdade. Ele carregava crenças que não eram dele. Crenças herdadas da infância, da família, de histórias mal contadas, do medo dos outros, de conselhos que só serviam para manter pessoas pequenas. Gustavo percebeu que nunca teve um pensamento próprio sobre riqueza. Ele apenas repetia pensamentos de falta. Naquela semana, decidiu fazer algo simples. Anotar todas as frases negativas que dizia para si mesmo quando pensava em dinheiro. Em 3 dias, a página estava cheia. E ao reler, ele sentiu um choque ainda maior. Cada frase ali era como uma barreira invisível que definia seus limites. Ele percebeu que não era o mundo que impedia sua prosperidade. Era ele mesmo. Era a programação que carregava desde criança. Era o olhar que tinha sobre o dinheiro. Era o medo disfarçado de cautela.
Era a crença disfarçada de realidade. E então algo aconteceu. No trabalho, o chefe anunciou um novo projeto que exigia alguém com boa comunicação e iniciativa. Por hábito, Gustavo ficou quieto, esperando que alguém se voluntariasse. Mas dessa vez, algo dentro dele disse: se você continuar agindo como sempre agiu, você continuará onde sempre esteve. Então, sem pensar muito, levantou a mão. A equipe ficou surpresa. O chefe ficou impressionado. E pela primeira vez em anos, Gustavo sentiu que tinha assumido um lugar que sempre fora dele, mas que nunca havia reclamado. O projeto fez com que ele se aproximasse de colegas mais experientes, participasse de reuniões importantes e percebesse que tinha muito mais valor do que imaginava. E, principalmente, que o dinheiro não era inimigo, nem distante, nem impossível. Ele era apenas um reflexo da coragem de se permitir mover. Nos meses seguintes, Gustavo continuou investigando sua mente. Percebeu cada pensamento que o limitava. Questionou cada crença que parecia absoluta. Aos poucos, foi desmontando o castelo de areia que o mantinha preso. E conforme sua mente mudava, suas atitudes mudavam. Conforme suas atitudes mudavam, suas oportunidades se multiplicavam. Até que um dia, exatamente 1 ano depois daquela noite no ônibus, Gustavo recebeu uma promoção que ele nunca imaginaria ter. Mas mais do que o cargo, mais do que o salário, mais do que a sensação de conquista, ele sentiu algo que nunca tinha sentido. Eu não ganho dinheiro porque tenho sorte. Eu ganho dinheiro porque finalmente parei de lutar contra mim mesmo. A vida não tinha ficado mais fácil. Ele tinha ficado mais disponível, mais aberto, mais consciente, mais alinhado. A verdade que ninguém conta sobre sucesso, dinheiro fácil e fortuna caiu sobre ele como uma revelação. O dinheiro sempre esteve tentando entrar. Ele é que nunca tinha deixado. Quando olhamos para a história de Gustavo com os olhos da vida real, percebemos algo que muitas pessoas nunca param para analisar. Ele não era preguiçoso, ele não era desorganizado, ele não era incompetente. Ele tinha apenas uma coisa que milhões de pessoas também têm e nem percebem: um sistema interno programado para repelir prosperidade. E isso não é fantasia, não é espiritualidade abstrata e não é superstição. Isso é ciência, é neurociência, é comportamento humano, é vibração emocional, é psicologia do dinheiro. E quando juntamos todas essas coisas, entendemos exatamente por que poucas pessoas enriquecem, mesmo vivendo em um mundo cheio de oportunidades. A neurociência afirma que mais de 95% das nossas decisões diárias são automáticas. Elas não passam pela razão. Elas são guiadas por um piloto invisível, nossas crenças mais profundas. É como se cada pessoa tivesse um software interno, escrito ao longo da infância, que determina seu teto financeiro, seu grau de coragem, sua abertura às oportunidades e até quanto ela acredita que merece ganhar. Se esse software foi baseado em escassez, é isso que a vida vai refletir. Se foi baseado em medo, o dinheiro se torna algo distante e ameaçador. Se foi baseado em insegurança, as oportunidades parecem arriscadas e perigosas. Se foi baseado em culpa, a pessoa se boicota sem perceber. E se foi baseado em frases como: dinheiro é difícil, é melhor não arriscar, quem enriquece sofre, quem tem muito perde, quem cresce é derrubado. Então, claro, a vida inteira vai seguir esse padrão. Esse mecanismo é chamado pelos cientistas de Sistema de Ativação Reticular, SAR. É a parte do cérebro responsável por filtrar tudo o que você vê, percebe, nota e considera possível. Em outras palavras, você não enxerga oportunidades. Você enxerga aquilo que sua mente foi treinada para enxergar. Você não atrai dinheiro. Você atrai experiências compatíveis com sua programação interna. Você não se sabota porque quer. Você se sabota porque sua mente acredita que é mais seguro continuar onde está. É exatamente aí que entra a vibração emocional. Florence, Murphy e Neville
já falavam disso antes da ciência conseguir explicar. Você só manifesta aquilo que sente como possível. Não importa o que você repete verbalmente. O que cria a realidade é o que você sente como verdade. Se você pensa, eu quero prosperidade, mas sente medo de arriscar, culpa por ganhar mais que os outros, vergonha de desejar uma vida melhor, o universo não responde ao seu desejo. Responde à sua vibração. Se você diz, eu quero dinheiro, mas sente que não merece, que é difícil, que é perigoso, que é injusto, que é longe demais, o dinheiro não chega. Não porque é difícil, mas porque existe uma contradição interna que bloqueia o fluxo natural. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva. Quando sua mente racional quer algo, mas seu subconsciente rejeita. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Você até se movimenta, mas não sai do lugar. E é exatamente isso que impede a prosperidade da maioria das pessoas. Elas desejam riqueza, mas foram treinadas pela vida inteira para acreditar que riqueza não é para elas. Elas desejam sucesso, mas foram ensinadas a temer julgamento. Elas desejam dinheiro fácil, mas carregam culpa e desconfiança sobre tudo que parece simples. Elas desejam fortuna, mas sentem que têm que pagar um preço para isso. E tudo isso cria uma vibração de conflito interno. E onde há conflito, não há fluxo. Onde há culpa, não há expansão. Onde há medo, não há prosperidade. A física quântica moderna também adiciona um ponto fundamental. Atmosferas emocionais criam campos de probabilidade. Ou seja, quando você está em estado de escassez, seu campo energético atrai situações que validam a escassez. Quando está em estado de abundância, atrai sincronicidades, oportunidades, pessoas e decisões que aumentam a prosperidade. Não é mágica, é coerência emocional, é alinhamento vibracional. A pessoa próspera não prospera porque é especial. Ela prospera porque sua mente, suas emoções e suas ações apontam na mesma direção. Não há conflito entre desejar e merecer. Não há culpa por crescer. Não há medo de perder. Não há sabotagem automática. Não há desconfiança quando a vida facilita. E agora vem o ponto central. A maioria das pessoas não enriquece não porque falta conhecimento, talento ou oportunidade, mas porque falta coerência interna, falta sintonia, falta alinhamento entre o desejo e a crença. Gustavo só começou a prosperar quando percebeu que não adiantava querer dinheiro com uma mente treinada para temer o dinheiro. Não adiantava querer sucesso acreditando que sucesso traz problemas. Não adiantava buscar crescimento acreditando que quem cresce demais cai. A mudança real começou quando ele parou de negar esse conflito interno e começou a reescrever seu software mental. E conforme a crença mudou, a vibração mudou. Conforme a vibração mudou, as decisões mudaram. Conforme as decisões mudaram, os resultados mudaram. Este é o ponto que conecta espiritualidade, ciência e prosperidade de forma perfeita. O mundo externo responde ao mundo interno. Quando a mente está alinhada, o dinheiro se move. Quando a vibração está limpa, as oportunidades aparecem. Quando a emoção é coerente, o sucesso parece natural. Quando a crença sustenta, a ação flui. E quando a identidade muda, tudo muda. E é exatamente isso que vamos ativar nos próximos blocos. A prática que cria essa coerência interna, que limpa o conflito, que ajusta o campo vibracional e que transforma a prosperidade em algo natural, não acidental, não raro, não distante. Agora que você já entendeu a raiz do bloqueio financeiro, chegou o momento de fazer algo que poucas pessoas realmente fazem: entrar dentro de si, reorganizar sua vibração, conversar com a sua mente e reprogramar o campo que atrai prosperidade. Porque prosperidade não começa no banco, começa dentro. A mente cria a imagem.
A emoção dá energia à imagem, e a vibração envia essa imagem ao universo como um comando. Vamos fazer isso juntos agora. Respire profundamente. Inspire devagar, enchendo o peito. Expire soltando toda a tensão acumulada. De novo. Mais uma vez. Sinta seu corpo relaxar. Sinta sua atenção chegar ao momento presente. Sinta sua energia se acalmar. Agora imagine que ao seu redor existe um campo invisível. Um campo que responde ao que você sente, ao que acredita, ao que afirma. Este campo é como um espelho vibracional. Ele reflete sua programação interna para o mundo externo. E durante anos, talvez você tenha alimentado esse campo com medo, culpa, dúvida, insegurança, desconfiança, resistência ao dinheiro, crenças herdadas da infância e emoções que não eram suas. Mas isso pode ser reescrito, agora, neste instante. Quero que você imagine diante de si uma folha em branco, totalmente limpa, pronta para receber novas instruções. Essa folha representa o seu subconsciente e você vai escrever nela um novo código de prosperidade. Vamos começar desfazendo aquilo que te limita. Repita mentalmente: eu libero agora todas as crenças que me afastam do dinheiro. Respire. Eu libero agora a ideia de que prosperidade é difícil. Respire. Eu libero agora o medo de crescer. Respire. Eu libero a culpa por desejar mais. Respire. Eu libero tudo que não pertence mais à minha nova identidade. Sinta cada frase como se algo fosse desprendendo de dentro de você. Como se uma camada pesada estivesse se dissolvendo. Como se finalmente seu corpo estivesse autorizando você a ser leve, próspero, aberto e abundante. Agora, vamos ativar a vibração correta. Coloque uma mão sobre o peito. Sinta o calor. Sinta o movimento da respiração. Sinta sua presença. E repita mentalmente de forma calma e profunda: eu me abro para a prosperidade. Eu permito que o dinheiro entre. Eu sou digno da riqueza que desejo. Eu posso prosperar sem medo. Eu posso crescer em paz. Eu posso ter sucesso sem perder nada. Eu posso receber com gratidão. Eu posso atrair fortuna de forma simples. Eu posso ganhar dinheiro de maneiras inesperadas. Eu posso prosperar com naturalidade. Sinta cada frase se encaixando dentro de você. Sinta como se estivesse reprogramando o seu sistema inteiro. Como se cada célula estivesse entendendo que agora existe um novo caminho disponível, mais leve, mais fluido, mais inteligente, mais coerente. Agora vamos entrar em sintonia com a energia da riqueza. Imagine que você está caminhando numa estrada dourada. O chão brilha como se fosse feito de pequenas partículas luminosas. Cada passo seu acende mais luz. Cada passo seu abre mais espaço. Cada passo seu aumenta sua vibração. Ao longe, você vê uma porta grande e imponente, mas acolhedora. Essa porta representa o nível de prosperidade que sempre pertenceu a você, mas que até agora você não tinha acessado. Chegue perto dela, coloque a mão na superfície, sinta a energia vibrando do outro lado. É a energia da abundância, da confiança, da segurança, do fluxo, do merecimento, do sucesso sem esforço, do dinheiro que chega porque você está alinhado, não porque está desesperado. Agora, abra essa porta e veja diante de você uma versão sua mais próspera, uma versão que pensa diferente, que age diferente, que sente diferente, que vive diferente. Observe como essa versão se posiciona, como ela conversa, como ela se valoriza, como ela decide, como ela recebe, como ela se permite expandir. Esta versão é você, sem as travas, sem as crenças erradas, sem a programação antiga. Aproxime-se dela, olhe nos olhos dela e sinta algo muito poderoso. Esse eu próspero sempre existiu dentro de você. Você só não tinha aprendido a acessá-lo. Agora, integre essa versão a você.
Sinta a energia dela entrando no seu corpo. Sinta a confiança dela se encaixando no seu peito. Sinta a clareza dela iluminando seus pensamentos. Sinta a força dela transformando sua postura. Sinta o merecimento dela se espalhando pela sua mente. Respire profundamente. Inspire essa nova identidade. Expire tudo que não faz mais parte de quem você é. Agora repita mentalmente: eu escolho a prosperidade. Eu escolho o dinheiro que flui. Eu escolho o sucesso que expande. Eu escolho a vida próspera que sempre foi minha. Eu escolho crescer sem culpa. Eu escolho enriquecer com leveza. Eu escolho a versão mais elevada de mim. E para consolidar essa ativação, vamos selar o campo vibracional com afirmações de potência. O dinheiro gosta de mim. O dinheiro flui para mim com facilidade. O universo responde à minha vibração próspera. Eu atraio oportunidades inteligentes. Eu tenho uma mente milionária. Eu ajo como quem já venceu. Eu sou abundância em movimento. Sinta cada frase expandir seu campo energético. Sinta como se seu corpo estivesse mais quente, mais leve, mais aberto. Sinta a vibração do merecimento tomando conta de tudo. Agora, respire fundo mais uma vez. Traga essa energia para dentro. Fixe essa sensação no seu peito e permita que ela te acompanhe daqui em diante. A partir deste momento, você não pensa sobre prosperidade. Você vibra prosperidade. Você não deseja riqueza. Você se torna alguém compatível com a riqueza. Você não busca dinheiro. Você atrai oportunidades porque tornou-se magnético a elas. Este é o primeiro passo para uma vida financeiramente diferente. E a cada repetição deste estado emocional, sua vibração vai ficando mais forte, mais clara e mais coerente com a vida que você realmente merece viver. A esta altura, algo já mudou dentro de você. Não é apenas uma compreensão racional, não é apenas uma ideia bonita, não é apenas mais um vídeo sobre prosperidade. É uma percepção profunda, silenciosa e poderosa de que tudo o que você viveu até hoje estava sendo conduzido por uma programação interna que você nunca escolheu, mas que agora você tem o poder de reescrever. As peças começaram a se encaixar. A história de Gustavo não é apenas uma metáfora, ela é um espelho. Ela representa a jornada de milhões de pessoas que desejam prosperar, mas carregam crenças que fazem a mente lutar contra o próprio progresso. E agora você entende por quê. Não é falta de capacidade, de talento, de esforço ou de oportunidades. É falta de coerência entre aquilo que você deseja e aquilo que sua vibração realmente sustenta. E quando essa coerência surge, quando mente, emoção e identidade se alinham, a prosperidade deixa de ser teórica, ela se torna prática, ela se torna visível. Ela se torna natural. A verdade que ninguém conta sobre sucesso, dinheiro fácil e fortuna é que prosperar não é uma questão de sorte, é uma questão de sintonia, é uma questão de energia, é uma questão de permitir que aquilo que sempre foi seu finalmente possa entrar. E talvez, enquanto você ouvia este vídeo, tenha percebido momentos de reconhecimento. Momentos em que pensamentos antigos vinham à tona. Momentos em que você dizia internamente: eu faço isso, eu repito isso, eu acredito nisso, isso trava a minha vida. Esses momentos são preciosos, porque revelam exatamente onde sua transformação começa: na consciência. Sem consciência, não há mudança. Com consciência, tudo muda. E agora que você reconheceu suas crenças limitantes, agora que ativou sua vibração de prosperidade, agora que acessou sua versão mais próspera, agora que abriu a porta para a abundância, você deu um passo que poucas pessoas têm coragem de dar. O passo mais importante de todos, o passo interno. A ação externa virá depois. E ela virá com muito mais fluidez, clareza e potência, porque agora você não é mais alguém tentando prosperar a partir da escassez.
Você é alguém que prospera a partir da própria abundância interna. E este é o ponto que transforma destinos. Você não precisa mais se comparar, se culpar, se diminuir ou se adaptar a crenças antigas. A partir de agora, você pode observar sua mente com consciência. Pode escolher pensamentos, pode escolher vibração, pode escolher alinhamento, pode escolher prosperar. E lembre-se, prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você se torna. E quando você se torna, o mundo ao redor responde. Oportunidades aparecem com mais naturalidade. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Ações corajosas parecem mais leves. Ideias inteligentes surgem espontaneamente. Inspiração vira movimento. Prosperidade vira consequência. O dinheiro começa a fluir, porque você finalmente deixou de acreditar que ele era proibido, perigoso, difícil ou distante. Você permitiu que a energia dele entrasse em você sem resistência. E essa é a chave que diferencia quem luta pelo mínimo de quem atrai o máximo. Se você sentiu essa transformação começando aqui dentro, aproveite esse estado. Não deixe que a mente volte para padrões antigos. Repita, relembre, reative essa nova vibração sempre que necessário. Porque quanto mais você sustentar essa frequência, mais rapidamente sua realidade externa começará a refletir a sua realidade interna. E antes de finalizar, quero te convidar a fazer uma última reflexão. O que aconteceria com a sua vida se a partir de hoje você decidisse viver como alguém que merece prosperar? Como alguém que se vê com valor? Como alguém que sabe que é capaz? Como alguém que acredita que o dinheiro pode fluir com facilidade? Como alguém que se reconhece como próspero antes mesmo de ver os resultados? A resposta dessa pergunta não está no futuro. Ela começa agora, no exato momento em que você escolhe quem quer ser. Se este vídeo te ajudou, te tocou ou te trouxe clareza, compartilhe com alguém que você sente que também precisa ouvir isso. Tem alguém na sua vida que carrega crenças de escassez? Tem alguém que luta muito e prospera pouco? Tem alguém que vive se sabotando sem perceber? Tem alguém que merece enxergar sua força, seu valor e seu potencial? Leve esta mensagem até essa pessoa. Ajude a acender essa chama também no coração dela. Porque quanto mais pessoas fizerem essa transição interna, mais leve e próspero o mundo se torna ao nosso redor. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal. Ative o sininho. Comente aqui embaixo o que mais te tocou. Diga qual crença você está pronto para liberar. Diga qual identidade você está pronto para assumir. Diga qual versão de você está prestes a despertar. Eu leio tudo. E estou aqui com você a cada passo dessa transformação. Agora respire fundo. Traga para o corpo a sensação de abundância. E guarde essa última frase como um lembrete do seu novo caminho. Prosperar é natural quando você fala a linguagem da abundância.